Bora para as últimas do mercado com o Boca Juniors de olho em mais um jogador do Vasco da Gama. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like também. Nicola, é verdade que o Advíncula e o Daverson no Vasco. Diego, o Advíncula tem sido oferecido para clubes brasileiros. O Advíncula é aquele lateral peruano muito forte, que joga no Boca Juniors. Eu gosto dele, tá? Só estranhei quando falaram que ele foi oferecido para o Santos. Porque já se sabe que o Santos não terá capacidade para grandes investimentos, tendo só a Série B e o Campeonato Paulista para disputar. Mas ele está sendo sugerido para alguns clubes brasileiros. Sobre o Daverson, esse namoro, essa especulação é antiga, mas toda vez que eu pergunto para o Cristiano Dresch, que é o executivo de futebol, ele é o cara que manda no futebol do Cuiabá, ele sempre fala, Nicola, proposta não teve. E os caras do Cuiabá querem algo na casa dos 5 milhões, não querem não, a multa é de 5 milhões de euros, tá? O Wellington Silva está deixando o Cuiabá, atacante de lado de campo, não conseguiu ser titular absoluto, mas viveu até bons momentos durante o Campeonato Brasileiro. O empresário dele tem afirmado que existem algumas possibilidades, entre elas Cruzeiro, Vasco e outros dois times da Série A, nem Cruzeiro nem Vasco confirmam. Quero contar agora sobre o Boca Juniors, de olho em mais um jogador do Vasco, que o Boca gostaria de ter, o Luca Orellano, para a próxima temporada. Isso não é novidade, atacante que veio do futebol argentino, mas não conseguiu vingar no Cruz Maltino. Agora, de acordo com a ESPN da Argentina, o novo alvo é Gary Medel, chileno de 36 anos de idade, comprado pelo Vasco na metade da temporada, dono de um dos maiores salários do Cruz Maltino. Ele ganha 700 mil reais por mês fixos, com bonificações. Os vencimentos dele podem ultrapassar 1 milhão de reais mensais. De qualquer forma, a avaliação do Medel dentro do Vasco é boa. Titular absoluto, jogou 20 partidas desde que foi contratado, um dos líderes do elenco, tem participação importante. A tendência é que o Vasco o mantenha, especialmente depois da renovação do contrato do Ramon Dias. Ramon tinha vínculo até dezembro de 24, esse vínculo foi estendido até dezembro de 2025. Vasco que vai ao mercado para contratações. Alexandre Matos é o novo homem forte do futebol, mas até agora ainda não há nenhum movimento definido. Quero falar agora sobre Júnior Alonso. Especulação do dia dá conta de que o Vasco tem tratativas para contratar o zagueiro paraguaio de 30 anos de idade, que pertence ao Krasnodar. Júnior Alonso tem contrato por lá até junho de 2025. Você vai lembrar do Júnior? Teve no Atlético Mineiro, sob o comando de Alexandre Matos. Foi o Matos quem o levou para lá, depois de uma passagem por empréstimo no Boca Juniors. Júnior Alonso foi tão bem que acabou negociado com um clube russo. A situação por lá não anda tão boa e ele seria contratado pelo mesmo Alexandre Matos. Agora para o Vasco da Gama, negócio na casa de 1,5 milhão de euros ou 8 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Matos, que assegurou que não existem tratativas pelo Júnior Alonso. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Beleza? O Anderson Carvalho perguntando se o Gabriel Peck vai para o Palmeiras. Eu conversei com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Vasco, e ele garantiu que não há proposta do Palmeiras. Então, se existe um interesse por parte do Palmeiras, esse interesse ainda não foi manifestado em relação ao Vasco, tá? E Alonso chegando no Vasco, sobre o Vasco tem uma coisa importante para falar. Hoje surgiu a notícia de que o Júnior Alonso, exatamente o que você tinha perguntado, que o Júnior Alonso estava sendo contratado. Na hora eu lembrei que foi o Alexandre Matos quem levou o Júnior Alonso para o Galo, né? E o Matos acabou de chegar no Atlético. Pois até mandei mensagem, o Matos confirmou que havia sido ele mesmo que tinha levado o Júnior Alonso, mas que não há negociação no momento para que o Júnior Alonso seja reforço do Vasco. Confesso que fiquei na dúvida, mas estou trazendo a palavra do dirigente, tá? Por aqui, boa noite, Nicola. Cheguei agora, alguma novidade do Vascão? Estava contando para vocês que uma fonte minha no Vasco nega Júnior Alonso. Confesso que eu fiquei surpreso, porque a negociação geraria na casa de 1,5 milhão de euros. Nem é uma contratação cara, apesar de o cara já ter 30 anos de idade. Júnior que foi muito bem nos tempos de Galo, né? O Paulo Henrique chegou ao Vasco, meteu o Pumita no banco, fez uma boa temporada e aí conquistou a confiança dos homens da 777, da torcida e tal, e do próprio treinador. Aí vem o final do contrato de empréstimo. Ele não foi com passe fixado, ele não foi com o Vasco tendo preferência de compras, só que agora tem clubes querendo contratar o Paulo Henrique, um deles o Vitória, que subiu para a Série A,
e 2 clubes da MLS, já com propostas. O Atlético já recebeu propostas. O Atlético, através do Rodrigo Caetano, que tem um ótimo relacionamento com o Vasco e agora com o Alexandre Matos, que é o novo executivo de futebol do Vasco, por generosidade, por política da boa vizinhança, por ética, ele recebeu as propostas, mas mesmo o Vasco não tendo preferência de compra e nem o jogador ter ido com passe fixado, o Atlético prioriza o negócio com o Vasco. Então é o seguinte, dentro da realidade dos valores do Paulo Henrique, o Atlético pretende negociar com o Vasco, ou seja, um jogador que chegou, foi emprestado, não sei se 500 mil reais, 500 mil reais me parece o empréstimo, ele foi, fez uma boa temporada e agora está prestes a ser vendido. Tentei levantar os valores aqui, mas eu prometo que num próximo vídeo eu trago para vocês. É que a informação veio pela metade, porque quem me passa a informação não está disponível agora. Então, o Vitória é um dos brasileiros que querem, 2 clubes da MLS e o Vasco querendo então efetivar a compra do Paulo Henrique, do lateral Paulo Henrique. O Vasco está interessado na contratação de um volante do Santos. Se trata de Rincon, jogador de 35 anos e tem contrato com o clube santista até o fim de 2024. O Vasco entrou em contato com o Gustavo Scarpa para poder saber sobre uma possibilidade de abrir negociações para trazer um meia para a equipe Cruz Maltina no ano de 2024. A pedido de Fernando Diniz, Fluminense inicia negociações com o atleta revelado na base do Vasco. Se trata de Bruno Gomes, atleta que foi vendido ao Coritiba. E é isso aí, torcedor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo para que chegue a mais torcedores do Vasco para curtir aí o nosso trabalho, né? Então aí o Vasco com ótimos nomes surgindo para o ano de 2024, né? Espero aí que o Vasco consiga montar um elenco fortíssimo para brigar no topo do Campeonato Brasileiro, né? E almejar algum título no ano que vem. Que essa torcida merece muito, muito mesmo, que o Vasco volte às suas glórias, né? Aos anos vitoriosos, né? Torcida que não abandonou o time em nenhum momento aí dessas lutas, né? Em segunda divisão, brigando para não cair. Então essa torcida merece que o Vasco volte às glórias, né? E conquistar títulos, que é muito importante aí, um elenco muito bem formado. O Alexandre Matos acerta bastante em várias contratações excelentes para aumentar o nível do elenco do Vasco, né? E com isso a gente vai disputar muito forte, né? Com um elenco muito forte aí nas competições da Copa do Brasil, Campeonato Estadual e o Brasileirão, para conseguir fazer frente aí durante o ano de 2024.